No momento onde você tem coisas feitas, comunicações feitas de forma informal em grupos de WhatsApp, e você tem envios de coisas para e-mails pessoais, não precisa inferir nada. Esta é a definição de uma ação clandestina. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. E essas certidões, elas são clandestinas ou elas de fato aparecem no processo e os advogados tiveram acesso a elas? Conversei com dezenas de advogados de presos do 8 de janeiro, e eles não viram em nenhum dos processos. O que eles viram? Exemplo, no caso do Ademir Domingos, eles encontraram uma publicação na rede social e a justificativa para que ele fosse carimbado, né? Ele recebe um carimbo como positivo, ou seja, como antidemocrático. Então, quando a gente falar de positivo, nós estamos falando de uma pessoa que foi identificada como golpista ou como antidemocrático, ok? Então, para ele receber esse carimbo de antidemocrático, eles utilizaram como base o carimbozinho que o pessoal botava na mão com a numeração do pessoal do campo de concentração, entendi. É por aí. Eu não gosto muito de utilizar exemplos nazistas, mas é como se fosse uma marca nesse estilo. E essas pessoas, então, no caso do Ademir... Se preferir, eu boto de uma gulag. Se você preferir o exemplo da gulag, eu uso gulag. Melhor. Ele foi, então, rotulado como antidemocrático por causa de uma publicação na rede social que ele criticava o Lula em 2018. Como eu disse, ele não é bolsonarista. Uma publicação com 0 visualizações, 0 curtidas, um perfil com 0 seguidores, um perfil crítico ao Jair Bolsonaro, mas ele também era crítico ao Lula. Ele dizia cadeia na Gleisi Hoffmann e cadeia no Lula. E aí, qual que é a justificativa? Obrigado por colocar na tela. Estou botando aí na tela uma certidão para que a gente veja do que a gente está falando, né? Exato. Então, o que é um exemplo dessa certidão, porque a gente está vendo a produção da documentação real, está aqui, certidão Tribunal Superior Eleitoral, com a postagem dos sujeitos, detalhamento biográfico do cara, informações com base na Receita Federal, uma devassa na vida do cara, e a publicação de postagens de cunho político, ou seja, para as pessoas entenderem o que nós estamos vivendo no Brasil, o que nós vivemos nesse momento, para ninguém dizer que não há perseguição política no Brasil. Nós estamos vendo um indivíduo sem antecedentes criminais, cuja a checagem de antecedência do sujeito é o que é a opinião política dele. E se o sujeito criticou o mandatário do Brasil, Lula da Silva, vai em cana. Isso é um tribunal essencialmente político. As pessoas precisam entender a gravidade do que a gente está vivendo. Se não é graças a essa brilhante reportagem do David, do Eli e do Michael, a gente está vendo a vida como ela é. A prova para você que está em casa pregar na cara daquele seu amigo que diz que não, que o devido processo legal foi respeitado. Essa certidão que a gente está colocando aqui na tela, bota de novo para a gente, Bruno, por favor. Essa é uma certidão clandestina. Uma certidão que não consta nos processos e que só foi possível de ser obtida graças ao material vazado da assessoria do Alexandre de Moraes. Entendam a gravidade do momento em que a gente está vivendo. Você que está assistindo isso, esse é um programa histórico. Nós estamos com quase 80 mil pessoas aqui. Eu peço a curtida de vocês, a repostagem no X e o compartilhamento nas suas redes, porque você está vendo ao vivo, na sua tela, a certidão do Tribunal de Exceção que se tornou o Supremo Tribunal Federal. Isso aqui, este documento, bastaria para o impeachment do Alexandre de Moraes, que hoje está nos jornais, que já consta com 40 assinaturas. Falta só o desgraçado, por exemplo, do Romário assinar, que está preocupado em jogar futebol, em relembrar os grandes tempos dele da seleção de 94. Ótimo, maravilhas, renuncie e participe de podcast e assine, cumpra a sua obrigação. Você foi eleito com o apoio do presidente Bolsonaro.
cumpra a sua obrigação e assine o impeachment deste criminoso. Isso aqui que a gente está vendo na tela é criminoso. É uma conspiração de tiranos para perseguição política de opositores. Isso, você que não acredita em teoria da conspiração, você está vivenciando a documentação de uma conspiração na sua tela. E essas certidões foram validadas, né? Essas são as certidões que eu queria voltar nesse assunto da validação dessas certidões. Eu só queria destacar, Paulo, qual que é a justificativa, né? Então, qual que é o carimbo que foi dado? A gente pode ler aí na letrinha miúda na sua tela aí. Diz o seguinte: perfil pessoal no Twitter com postagens antigas, ou seja, eles sabem que são postagens antigas, que exprimem aversão a Lula e ao Partido dos Trabalhadores. E eu me pergunto, e pergunto aqui para a audiência também, quem não tem aversão a Lula e ao Partido dos Trabalhadores? Ou essa pessoa gosta de bandido, ou ela é muito burra. Então, obviamente que qualquer cidadão de bem no Brasil vai ter aversão ao Lula e ao Partido dos Trabalhadores. Então, isso não é motivo para você taxar uma pessoa como antidemocrática. Por favor, Eli. Eu quero explicar para a audiência o que são. Fui eu quem colocou essas tarjas pretas aí. Quero explicar para vocês que é para preservar o Ademir. Porque ali em detalhamento biográfico tem o resultado da busca do nome. Então, como é que era o processo? Eles receberam a lista de nomes, eles só tinham geralmente nomes e data de nascimento. Eles jogavam no GestBio, que é o maior banco de dados biométricos do Brasil. Nem a PF tem um banco dessa qualidade. Ou seja, foi criado para eleições, foi criado para diferenciar um eleitor de outro eleitor, para não ter confusão na hora do voto, um voto ser um voto mesmo. Então foi para isso que eu tirei essas informações. Tem lista PF, tem endereço e tem a foto dele também no GestBio. E a gente também colocou na nossa reportagem que as nossas fontes disseram, nossas fontes próximas à investigação, ao núcleo, disseram que o criador, ou mantenedor, não sei se ele é o criador, desse banco de dados GestBio, estava reticente, estava relutante a dar esse acesso, tanto que foram necessárias 2 decisões judiciais para ele liberar para o Talhaferro. A primeira veio do Benedito da Silva, famoso aí, por ter cumprido missões. E missão dada e missão cumprida. Outra do próprio Alexandre de Moraes, e essa do Alexandre de Moraes foi publicada no dia 10 de janeiro de 2023, no Diário Fala Oficial. pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. No Diário Oficial da União, e lá ele dizia que estava dando ao Talhaferro acesso aos dados do TSE, e aproveitando no mesmo diário, no mesmo parágrafo, ele diz que é para olhar as pessoas que são envolvidas nos atos terroristas do 8 de janeiro. E, coincidência ou não, eu estava reapurando os dados do Ademir e achei ele citado no G1, uma lista, e a gente fala na reportagem que muitas vezes esse núcleo aí foi catando listinhas da imprensa, de contas anônimas das redes sociais que estavam fazendo esse trabalho amador de investigação dos envolvidos nos atos, tá? E o G1, nesse mesmo dia 10 de janeiro, chamou o Ademir de terrorista e falou, saiba que os envolvidos nos atos terroristas... A Globo. Ou seja, a Globo. Globo chamou um brasileiro não condenado, não sequer acusado de terrorismo, corroborando as narrativas do Alexandre de Moraes. Há uma coincidência de vocabulário entre esse grupo de mídia e o Alexandre de Moraes, e falamos com juristas, é normal ficar já dizendo ali, ele é o relator desse processo, afinal de contas, não é normal ele já colocar ali que são atos terroristas, inclusive não faz sentido nenhum para a lei brasileira, esse tipo de acontecimento, de incidente, não se encaixaria na definição legal de terrorismo. Sim. Um dos pontos que eu achei interessantes foi dessas novas mensagens que vocês divulgaram, foi que há um diálogo específico entre o Eduardo Talhaferro e a Eukiko Kussahara, Cristina Eukiko Kussahara, né, chefe de gabinete do Alexandre em 2023, onde ela pede ao Talhaferro que espione os grupos de WhatsApp e Telegram das pessoas que haviam sido detidas para saber se havia algo neles relacionado à manifestação do 8 de janeiro. O pior ainda, que ela instrui o Talhaferro a coletar esses dados
e não enviar via um canal formal, etc, não, tudo fora do processo, de forma clandestina, inclusive indicando um e-mail pessoal, e essa é uma assinatura pessoal do próprio Alexandre de Moraes no processo, que é o e-mail dele, alegêmeos@uol.com.br, alegêmeos@uol.com.br. E nisso eu pergunto o seguinte: a gente está falando, então, na investigação de vocês, sobre uma espionagem política contra civis clandestina com o envolvimento e a digital pessoal do pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Sim, o que a gente observa aí, e é importante deixar bem claro o contexto, tá? Quando surgiu, após os 8 de janeiro, as pessoas foram presas, depois de muitos dias presas de forma irregular, passaram pelas audiências de custódia, que foram uma mera fachada, segundo a minha opinião, e muitas foram soltas, outras permaneceram presas, com base nesses relatórios informais. E no dia 8 de março, o Alexandre de Moraes, que já estava começando a ficar feio para ele, né? Algumas pessoas presas ali, já havia relatórios de instituições de defesa dos direitos humanos relatando violações dos direitos humanos nas prisões do 8 de janeiro, tá? Inclusive a DPU e a Associação de Familiares de Vítimas do 8 de janeiro, que hoje é liderada pelo advogado Ezequiel Silveira. E Alexandre de Moraes queria fazer uma jogada de marketing, né? Ele queria fazer um grande marketing no Dia da Mulher, mostrando que ele era um humanitário, né? Então ele ia soltar algumas mulheres no dia 8 de março de 2023. E para isso, então, ele precisava selecionar algumas mulheres e colocar alguns critérios, né? Ele não elenca e não detalha quais foram os critérios, mas geralmente são questões ligadas à idade, a mulheres com filhos, entre outras coisas, pessoas doentes. Mas o critério mesmo era a lista informal, então eles precisavam fazer buscas dessas mulheres. Então o Alexandre de Moraes manda a Cristina repassar uma ordem, porque é importante vocês saberem que as ordens não eram dadas diretamente pelo Moraes para as pessoas, ele repassa, né? Ele tem uma rede de auxiliares próximos que faz o trabalho sujo. Mas esse e-mail, alegêmeos@uol, é do Alexandre. É do Alexandre. Sim, a gente sabe disso porque ele próprio colocou esse e-mail numa das edições do famoso best-seller dele de Direito Constitucional. Exato. Parabéns, pessoal. Muito, muito bom. Então, só que tinha um problema. O 8 de janeiro já tinha passado faz algum tempo e as pessoas já tinham deletado contas, deletado grupos, e a própria polícia também já tinha deletado e derrubado grupos. Então o Tagliaferro tinha dificuldade em fazer essa busca, então ele pergunta para Cristina se poderia utilizar os parceiros externos do TSE para poder fazer esse trabalho. A Cristina então sugere que ele fale diretamente, precisaria pedir autorização direta do ministro para fazer esse tipo de busca. Nas mensagens consta que aí ele pede o e-mail, o contato, né? A Cristina passa o e-mail do Alexandre de Moraes, como está aparecendo na tela de vocês, só que é o e-mail pessoal, não é o e-mail institucional nem do STF nem do TSE. Por quê? Bom, a gente pode tentar inferir algumas coisas, para que não fique registros oficiais, que seja um contato extraoficial, clandestino, não sei. Mas... Eu sei, é clandestino. Segundo as mensagens... Não, mas gente, peraí, não posso... Não, a gente vai inferir isso, sim, a gente infere o que é possível. Uma coisa que não consta num processo existe para que você tenha acesso a toda a custódia de provas que levaram alguém a uma determinada situação, para que você tenha que se defender. Eu já fui alvo de processo criminal. Então, se você puxar um processo criminal, você tem desde o primeiro ofício que enviou, que abriu a investigação, até todas as comunicações, todas constam dentro de um processo. No poder público, tudo é dentro de um processo. No momento onde você tem coisas feitas, comunicações feitas de forma informal em grupos de WhatsApp, e você tem envios de coisas para e-mails pessoais, não precisa inferir nada. Esta é a definição de uma ação clandestina.
paraestatal, não é algo feito pelo Estado debaixo da égide da lei. Porque qual é a diferença entre um capanga e um servidor público? O servidor público está agindo debaixo do império das leis e debaixo do Estado e da burocracia estatal. Estas pessoas, Talhaferro, Kussahara, Kussahara, etc., estão agindo como capangas de forma marginal, à margem da lei e clandestina. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.